E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Edvânia e já estamos de volta com nossa aula de educação física. E na aula de hoje, trabalharemos o conteúdo de ginástica, de condicionamento físico, voltados para exercícios de resistência e flexibilidade. No nosso conteúdo, trabalharemos algumas habilidades e competências que estão presentes nesta unidade e na BNCC, tudo bem? Um dos nossos objetivos é reconhecer e compreender princípios gerais do condicionamento físico e suas relações com as capacidades físicas, flexibilidade e resistência. No decorrer da vida, os seres humanos experimentam e incorporam às suas rotinas diversas atividades que de alguma forma impactam em transformações no corpo e, por conseguinte, resultam em diferentes performances. E daí, nós temos algumas pessoas que são fortes, outras nem tanto. Existem outras super rápidas e assim por diante. Então, por quais motivos vocês acham que temos corpo e desempenho físico diferenciado um dos outros? Quer um tempinho para pensar? Pronto. Então, daí de casa, você pensa e reflete. Tudo bem? Então, eu quero fazer a vocês a seguinte pergunta: o que você entende por flexibilidade? Você já fez em sua casa algum exercício, alguma atividade que exigia essa capacidade física? Então, vamos lá. A flexibilidade, ela pode ser entendida como a capacidade de mobilidade de determinada articulação em um ângulo completo, ou seja, a amplitude de movimento dessa articulação. Então, toda vez que você consegue mover sua articulação em um ângulo completo, você está realizando algum exercício de flexibilidade. Quanto maior for o grau de flexibilidade do praticante, maiores serão as chances de que ele tenha uma boa performance. Há, inclusive, alguns programas de condicionamento físico que se baseiam especificamente em exercícios de alongamento e flexibilidade. É importante manter a regularidade desses exercícios, respeitar os avisos que recebemos de nosso corpo. A dor, por exemplo, ela deve ser compreendida como um sinal de que estamos extrapolando um pouco os nossos limites. E por isso é fundamental que o executante, que o praticante busque se aproximar desse limiar da dor, mas não ultrapassá-lo. E falando um pouco sobre resistência aeróbica como condicionante de performances físicas, a resistência, ela consiste na capacidade física que permite à pessoa manter um esforço de intensidade moderada por um longo período de tempo, equilibrando a captação e o consumo de oxigênio. Então, isso demanda esforço e uma intensidade moderada por um longo período de tempo. Toda vez que essas palavras esforço, intensidade moderada e um tempo longo estiverem associadas, nós estamos falando de resistência aeróbia. A intensidade dos exercícios aeróbios deve ser aumentada gradativamente para que possibilite a adaptação do coração e dos pulmões e, consequentemente, do corpo. E para que a resistência aeróbica seja melhorada, é preciso compreender as relações dessa capacidade física com a frequência cardíaca, que nada mais é do que a quantidade de batimentos cardíacos por minuto. Então, se você for fazer um teste, for fazer um exercício, e após esse exercício você analisar,
você fazer essa aferição da frequência cardíaca, você vai saber quantos batimentos por minuto o seu coração realizou durante o exercício, ok? Na sequência, será colocado um vídeo para que vocês entendam melhor sobre a flexibilidade. Alguns profissionais da educação física acreditam que ter um bom alongamento faz com que você tenha uma melhor resposta muscular a certos exercícios do seu treino. Se você possui algum músculo encurtado, ou seja, não tem uma boa flexibilidade, talvez não consiga fazer um movimento com tanta precisão. Por exemplo, se os seus músculos adutores da coxa não têm tanta flexibilidade, você não vai conseguir realizar exercícios de abdução e adução, abrindo e fechando as pernas, com tanta amplitude e precisão quanto você teria caso tivesse um bom alongamento. E isso vale para todo o seu corpo. Mas infelizmente não é tão fácil assim ter a sua flexibilidade aumentada a ponto de ter grandes melhoras funcionais nos seus movimentos. Estudos apontam que o alongamento pontual, como a maioria de nós faz, que dura de 20 a 30 segundos em cada posição, dificilmente vai aumentar a flexibilidade da pessoa. Para isso é preciso realizar o chamado treino de flexibilidade, que é uma série de exercícios de alongamento com duração de pelo menos 4 minutos cada. Por outro lado, em um artigo publicado sobre o tema, Paul Ingraham levanta uma questão que você também deve estar se perguntando. Tá, o treino de flexibilidade faz com que eu fique mais flexível, mas e daí? Como é que isso pode ser útil ou relevante para mim? A opinião de Ingraham, e ele não está sozinho, é de que a maioria de nós não precisa efetivamente de uma boa flexibilidade para realizar os movimentos do dia a dia, a não ser, é claro, se você for um atleta, um acrobata, um contorcionista ou um instrutor de yoga. A maioria das pessoas já possui uma boa amplitude de movimento fisiológica, que é suficiente para cumprir com suas exigências funcionais. Nesse caso, não há a necessidade de realizar treinos de flexibilidade. Agora, se você percebe que não consegue realizar certos movimentos por falta de alongamento, e isso começa a impactar a sua rotina, pode ser importante alongar seus músculos e preparar as articulações. O alongamento não previne o seu corpo de lesões. Não existe unanimidade sobre os benefícios de se alongar. Alongamento pode gerar o relaxamento e uma sensação de alívio na musculatura. No longo prazo, treinos de flexibilidade podem aumentar a amplitude de seus movimentos. É importante trabalhar a sua flexibilidade. Então, para finalizar nossa aula de hoje, vou enviando uma atividade. Até o próximo vídeo, pessoal!